Bom, pessoal, o nosso condutor aqui dessa discussão é o secretário Júlio, que representa aqui. Você está nesse grupo também? Ou não? Não. Ah. É. A ideia aqui, então, olha, existem 3 proposições norteadoras, tá? A primeira é: quais as iniciativas e quais os produtos mais relevantes para uma atuação do Concede em relação à flexibilização curricular e à base nacional comum. 2. A partir dessas iniciativas e produtos que o grupo levantou como importantes, qual deveria ser a metodologia de trabalho? Olha, eu acho que a gente precisa se encontrar com tal frequência, precisa ter um seminário, a gente quer fazer uma publicação, ou o curso do INSPER pode ajudar de tal forma. É a gente formular um pouco as atividades desse plano. E, por fim, fica uma discussão, que não precisa ser por fim, pode ser ao longo, só de se alguém lembrar que alguma temática não foi considerada nesse debate e que vocês consideram que ela é relevante para abrir ou uma outra frente ou uma outra linha de discussão. Ou, se é o caso, de encaixar essa discussão nessa própria frente. Qual é a ideia? É sair daqui com uma proposta para levar para a plenária. Olha, a gente imaginou que esse grupo vai fazer isso, que a gente vai ter isso como resultado, num cronograma X, com X atividades acontecendo. Ok? Bom, gente, primeiramente nós temos que eleger um relator, uma pessoa que consiga fazer as anotações todas para que a gente possa ter um resumo ou uma memória dos debates aqui traçados. Quem é que poderia atuar para nós? Tá todo muito longe. Para concentrar aqui o trabalho. Quem é um bom relator? Fernando? O Fernando é nosso relator. Bem direto. Bom, gente, para abrir os trabalhos, esse grupo aqui eu tenho a impressão que é o seguinte: a discussão da flexibilização em tese, como tá, inclusive já foi feita aqui hoje, ela permanentemente nos deixa com muitas dúvidas. Então eu queria fazer uma proposta para vocês refletirem, aí a palavra fica com vocês, não cabe a mim, acho que tem que emergir do grupo. Mas eu imagino o seguinte: que se não começarmos a fazer ensaios concretos, o que eu tenho, como é que eu posso fazer, quando só tem uma escola, igual a grande preocupação na cidade, será que conseguiremos oferecer só um itinerário? Isso é muito dramático. Hoje, todo mundo só tem um, não adianta. Mas será que dá, por exemplo, você pegar com o mesmo corpo docente e ofertar itinerários diferentes, na medida que você, para um grupo de alunos, se é possível, você tem um maior número de aulas da área de humanidades, e enquanto, portanto, você tem o professor trabalhando o maior número de vezes com um grupo menor de alunos, portanto, para ele, e o outro grupo tendo o maior número de aulas da área de ciências, né? Ao invés de ter 2 aulas de química, física, biologia, 2 de história e geografia, passa a ter 4, 5 e menos do outro lado. Em síntese, a proposta que eu entendo da flexibilização, até para ver as possibilidades, seria ensaios concretos. Ensaios mesmo, ensaiar mesmo, que é possível, não é possível, né? Quantas aulas fazer. Agora, para mim é primordial o seguinte: se não rompermos essa cultura acumulada há décadas
dessa nossa grade curricular, nós talvez não consigamos avançar. Porque se a gente começa a fazer ensaio e querer encaixar nessa estrutura curricular que nós temos hoje, não dá certo. Você vai e você volta. Dali a pouco você vai e você volta. Dali a pouco você fez é trazer a estrutura curricular que você tem para a tentativa de flexibilização. Bom, mas aí eu passo a palavra para... Era só essa introdução. O Neto quer dar uma palavrinha. Bom, eu vou falar um pouco a partir do olhar do secretário. E aqui eu acho que o exercício é o exercício do técnico também, que tem secretário no auditório, mas se imagine como se fosse um, né? Porque eu acho que esse é um exercício bastante interessante para aquele que vai fazer gestão de um processo de transformação como esse. Então, vocês imaginem o seguinte, o estudante está lá naquela escola e se pretende ofertar a ele a possibilidade de fazer trilhas diferentes de formação. Aí você olha para dentro da escola, como o Júlio falou, você tem um currículo, você vai e você volta na grade. Você vai porque você tem uma estrutura montada. E toda a rede, todas as redes, elas foram montadas a partir de uma perspectiva de organização disciplinar, né? E muito compartimentada. Então, por exemplo, é o professor que tem o horário dele pronto lá na escola, que ele vai dar aula, não é isso? O horário já está definido, com aquela matriz definida. Então, a flexibilização impõe desconstruir essa visão. E aí, para você pensar, como é que eu vou abrir sala de aula para o aluno que vai fazer a área de matemática ou a área disso, se eu ainda tenho alunos que precisam fazer a base? Então, tem todas essas dúvidas na cabeça de uma pessoa agora, do secretário. Então, o que uma proposta dessa, ela acaba induzindo na gente? Que você precisa ter um olhar total da rede. Quantas escolas, quantas salas de aulas, quantos professores, em que municípios. Então, esse olhar macro, ele é fundamental para você chegar no micro. Eu só consigo flexibilizar o micro se eu consigo olhar aquele micro relacionado com o macro que está em volta. Então, uma escola nunca será mais solitária na perspectiva futura da flexibilização do ensino médio, porque, em muitos casos, você vai precisar fazer arranjos territoriais, né, daqueles áreas de conhecimento, que talvez você só possa fazer numa escola numa outra escola outra e tal. Isso vai depender muito de cada configuração. Por isso que é importantíssimo ter total conhecimento da rede, quantos professores. Eu vou dar um exemplo só para vocês terem a dúvida que todo mundo tem, e eu sempre tive. Por exemplo, lá no Rio tinha uma situação que era o seguinte: o professor, por antiguidade, ele escolhia o horário dele e escolhia muitas vezes a turma dele. Então, você era capaz de ter numa escola 30 turmas de ensino médio, 200 professores, e ainda assim você ter carência de professor. Por quê? Porque como o professor escolhe a disciplina e o dia dele, se a aula daquela turma cai num outro dia que não é o dele, embora ele, na carga horária dele, pudesse completar tudo, ele não vai porque não é o dia dele. Então, quando você olha para uma necessidade de flexibilização dessa, você tem que esquecer essa dimensão. A dimensão vira aluno. Como é que eu faço para aquele ensino médio servir ao aluno? Então, essa perspectiva, acho que dá um nó na nossa cabeça, mas é um exercício importantíssimo de fazer. Boa tarde, eu sou Raquel, sou gerente do ensino médio em Pernambuco. A preocupação nossa é a mesma de vocês, dessa questão de uma escola só para atender os itinerários formativos. Eu sou contra que uma escola atenda apenas um itinerário formativo. Vamos pensar bem, se eu tenho 5 primeiros anos, a gente pode ofertar os itinerários formativos naquela mesma escola, os 5 itinerários formativos. Também quero ressaltar aqui para vocês, para todos. Estou falando meu pensamento. Que o itinerário formativo da educação profissional,
que a gente pensasse que ele desse continuidade nas escolas técnicas, que é onde já tem os ambientes para preparar esses estudantes. Então, a gente não pode. Se eu tenho um aluno que ele é focado na área das ciências da natureza, eu não posso impedir o desejo dele de estudar ciência da natureza e levá-lo a só estudar linguagens. Então, essa é a minha reflexão que eu trago para vocês. Vamos pensar juntos. Só vamos, então, lembrar de centrar a observação, como fez aqui a colega, e se já tem alguma sugestão de produto, de atividade. Pensem que agora a gente está desenhando um grupo de trabalho em torno dessa temática. Acho que o que você traz vai nessa linha. Vamos prototipar uma proposta? Defendo uma proposta que dê conta de realmente flexibilizar em todas as escolas. Não, é rápido, eu só queria agregar uma dimensão que eu não ouvi em nenhum momento ainda, que é a perspectiva de você, na parte dos itinerários, desobedecer um pouco a regra das séries. Quer dizer, a gente está trabalhando muito nessa perspectiva, né, de um estudante, ao entrar na escola, na primeira série, ele vai já definir, porque nesses casos em que houver aí uma quantidade muito pequena de estudantes, você pensar nos estudantes do ensino médio para pensar os itinerários, porque lá no Ceará a gente tem um caso muito concreto no tempo integral, né? As nossas eletivas, elas, por exemplo, elas são cursadas por estudantes independentemente da série, porque aí os estudantes buscam pelo interesse da temática, da área, e isso facilita muito, inclusive a variação de eletivas, de temáticas, de itinerários que você pode pensar, porque se a gente ficar muito preso à entrada na matrícula, na série, aí nós vamos ficar muito travado em pensar em diferentes estratégias. Até porque muitas vezes vamos pensar numa questão de base, né? No Brasil, 88% dos estudantes chegam ao ensino médio com proficiência abaixo do adequado. Então, e esses estudantes vão até o terceiro ano também nessa mesma vibe aí. O ensino médio, ele tudo bem, né? Tem um único itinerário, mas tem uma questão também de base, de formação da proficiência básica em leitura e matemática, que também é comum aos estudantes das 3 séries. Então, é só para a gente também ter isso no nosso horizonte para pensar fora do quadrado, né? Perfeito. Só notar aí, a observação do Roger é muito importante, inclusive a gente já tinha trabalhado nisso. É desvincular, né, aquilo que eu falei, é pensar fora dessa estrutura que a gente tem hoje. Por que nós temos que seriar? Por que o curso tem, por que uma determinada matéria tem que durar 6 meses, 2 meses ou 1 ano? Nós podemos até pensar em componentes curriculares, vou chamar de componentes, que dure 2 meses. Um aspecto, outro 2. Ah, mas é muito difícil. Se eu tivesse a receita, seria fácil, por isso que a gente está discutindo. Mas é para quebrar mesmo, ter a coragem de quebrar. Mesmo a base nacional comum curricular, como o Neto aqui acabou de falar, talvez nem a base ser rotulada. Tal aspecto tem que ser abordado na primeira série, o outro na segunda série, ou seja, dá liberdade realmente para atender determinadas características da unidade. O importante, gente, é que nós consigamos romper isso que o Roger falou, continuar soltando aluno, saindo aluno das nossas escolas sem ter o mínimo, a base mínima sequer que nós gostaríamos que eles atingissem ao término do curso. Quem tem agora? Oi. Então, eu penso que o Concede pode avançar, eu sugiro a questão de realização de fóruns. Se a gente não conseguir fazer por estado, eu acho que seria o sonho, seria o ideal para a gente discutir, né, esse novo ensino médio, mas pelo menos por região do país. A gente ter
representantes de todos esses estados, e por meio de fórum, porque fórum, o próprio nome já diz, remete a uma discussão maior e opinião, e você ser ouvido também. Então, acho que a gente precisa avançar um pouquinho em relação a esse ponto. Professor Júlio, em Sergipe, eu vivi uma angústia, porque quando eu cheguei para o GT de ensino médio, já tinha ocorrido um encontro em Manaus, que tinha sido algo muito de muita produção. Né? Então, quando eu cheguei, o PL 6840 estava pronto. E quando eu li aquilo dali, eu me assustei. Eu disse, como eu nunca tinha ouvido falar, como que isso vai se dar? E daqui a pouco, quando eu sentei com a minha equipe para estudar o PL, virou MP. Aí eu disse, agora danou-se. Né? E aí juntei o povo todo, que não é muito, né? Não sei como é que é a secretaria de vocês, mas lá é bem pouco. E aí eu disse, minha gente, eu careço de ter um produto, eu preciso entender como é que se dá. Consumi o juízo de Tereza da Bahia, se estiver por aqui ela vai até falar, porque eu ficava pelo WhatsApp, eu mandava áudio, Cecília de Minas Gerais, meu Deus do céu, gente, como é que vai se dar isso daí? E fiquei em busca. E inclusive, até nas conversas, eu percebi que mesmo aquele grupo que tinha pensado em Manaus, tinha algumas coisas que não estava claro na prática como ia se dar. E, assim, mesmo de maneira pequena, mas eu não tenho uma equipe multidisciplinar, mas eu tinha representantes de cada área, lá na sede. E o que a gente fez? Eu convidei alguns professores, pessoas que podiam chegar junto, amigos mesmo, e eu disse, olha, você não é da área de linguagens, se você fosse agora um aluno de ensino médio, e já com essa tendência para o caminho de linguagens, além da base, o que é que você queria ver? E aí, alguns até me perguntaram, a gente pode sonhar? Se pode, sonhar pode. Depois a gente faz os crivos todinhos. E, gente, eu consegui fazer isso com as 4 áreas. Né? Humanas, linguagem, eu não fiz com a ênfase 5, porque aí a gente tem uma outra parte que cuida disso. Mas eu juro que surgiram ideias muito boas. E o que foi que eu consegui, professor, foi ver que era possível fazer. E nesse exercício, eu descobri que, pelo menos no meu estado, não dava para fazer por série, não. Não dava para eu trabalhar uma base por série, porque senão eu detonava com aquela carga horária da base logo no 2º ano. Não dava. Então, a gente começou a pensar em período. A gente chamou de período até para lembrar o ensino superior também. Então, a gente viu esse ensino médio dividido, a gente colocou, né, em 6 períodos letivos, e a gente, junto da matriz mesmo, eu fui brincando mesmo. Eu quero que vocês pensem aqui, a carga horária é X, na época nós tínhamos uma a outra, né, agora a gente vai retroalimentar, e começou a ter ideia na parte diversificada do currículo, o que é que deve ser feito. E surgiram ideias muito boas, o grupo de humanas, o grupo de linguagens, o de matemática, que era uma ânsia, né? O pessoal começou a pensar em estatística, em matemática aplicada, em matemática financeira, começaram a pensar em outros caminhos, né, para tornar esse ensino médio, de fato, né, interessante para esse aluno. Foi uma experiência pequena que o Sergipe fez, mas eu quero dizer que valeu muito a pena para a gente, pelo menos ter esse desenho na prática de como que ele pode ser. O Alex. Boa tarde, eu sou Alexandre do Instituto Unibanco. Queria propor que o Instituto está planejando realizar em parceria já com o Concede um seminário em junho em que a gente vai discutir especificamente a diversificação das trajetórias e a flexibilização curricular. Como a gente vai trazer para este seminário algumas experiências internacionais de países que já fizeram este percurso de diversificação e que responderam a alguns problemas, mas criaram outros, que a gente colocasse como um dos produtos desse grupo de trabalho o próprio seminário e depois, reagindo ao que você falou, desculpa, esqueci teu nome, Gil, a gente pudesse gerar, a partir do seminário, um documento de referência para instalar os fóruns de discussão. Quer dizer, a partir do acúmulo que o seminário pudesse gerar de reflexões, a gente levar para fóruns regionais, fazer um por região, pode ser o caso, em que a gente, como se estivesse desdobrando o seminário, mas aí conversando com os atores locais a respeito desse campo de ideias. Então, estou propondo que esse seja um produto, o Instituto pode ajudar ativamente, tanto no seminário quanto no desenho e realização dos fóruns regionais, em parceria aí com o Concede.
E a outra coisa, a gente tem desenvolvido lá na frente de financiamento do CONSED, com a professora Úrsula, lá da USP Leste, um estudo sobre financiamento do ensino médio. E acho que a gente podia pedir um recorte para a professora Úrsula sobre um ensaio sobre o financiamento no contexto da diversificação. Porque o que ela tem feito até agora é olhar para como hoje a gente tem recurso e despesa no ensino médio. Mas como é que a gente poderia projetar necessidade de financiamento tendo em vista a diversificação das trajetórias? Tanto olhando para a alocação de professores, a reorganização da infraestrutura da rede escolar, né? E esse caminho que a gente precisa fazer entre um conjunto de despesas que a gente pode chamar de mais fixo, que é hoje, para um conjunto de despesas que pode ficar volátil a partir da diversificação das trajetórias. Porque aí a gente tem que levar em conta que essas trajetórias vão mudar ao longo do tempo. Elas não vão ficar fixas lá no território, né, na medida em que os meninos puderem fazer escolhas. Então, esses dois produtos, eu acho que o Instituto pode colaborar, né, a realização do seminário e a produção de um documento que possa ajudar a discutir essas ideias nos fóruns, e um estudo sobre financiamento versus a diversificação de trajetórias. Ok, anotado, né? Bom, gente, eu sou Rosiane, da Paraíba. Eu sou secretária executiva de gestão pedagógica. Eu levantei esse ponto na discussão da manhã e vou repetir, porque eu não me senti contemplada na discussão. E eu não sei se essa é uma preocupação só minha, acredito que não. Acredito que as pessoas que estão aqui, sejam como técnicos, como gestores, acho que isso, a formação do professor, que está aqui no artigo 7º, né, e acho, alguém de manhã falou que tem um GT sobre formação. E a minha proposição é que realmente o CONSED leve isso muito à frente, essa discussão sobre a formação, porque aqui eu vejo uma situação, enquanto professora universitária, eu vejo a condição que os alunos saem da universidade para ensinar aos alunos do 1º ao 5º ano e a educação infantil. Enquanto gestora, eu vejo hoje o resultado dos meus alunos da escola normal, que não são bons resultados. Então, como é que eu vou colocar esse aluno, né, com essa formação tão deficitária para ensinar os alunos de educação infantil e de 1º ao 5º ano? Então, a gente tem que também repensar esse currículo da escola normal. Eu sei que isso, inclusive, isso faz uma interseção com a educação profissional. Mas é uma preocupação que a gente tem que ter, porque esse déficit que o aluno está apresentando no ensino médio hoje é um déficit que vem lá da formação de base, do processo de aquisição da leitura e da escrita. Então, se o MEC tem hoje uma política de fomento à nova concepção de alfabetização e letramento, isso aqui está na contramão, porque a não ser que a gente realmente reformule essa proposta de escola normal, gente, porque a escola normal, como ela está pensada hoje, embora a gente rale para tentar modificar, e eu não estou falando só da escola pública, eu estou falando que muitos cursinhos vão aparecer em função disso aqui, formando professor, que vão formar os alunos que hoje a gente tem resultado do IDEB, que são resultados extremamente preocupantes para qualquer gestor. Então, eu gostaria de deixar essa preocupação, tá certo, de que atualmente temos 5 escolas normais, normal médio, né? E são escolas que a gente já vinha encerrando com todas essas escolas, já vínhamos num processo. Exatamente, exatamente, que entre nessa discussão, porque realmente precisa ter uma proposta diferenciada, gente, porque, enfim, acho que a gente pensar nos resultados de alunos que nós temos hoje, né, e com essa formação, que é complicado, então acho que não dá conta de... É isso. Não, é bem rápido, acho que é mais para complementar as propostas com relação a fórum, com relação a seminários. Eu acho que a medida provisória convertida em lei aí, ela é um ponto de partida. Foi muito dito aqui, não adianta fazer uma lei, não vai mudar a realidade da África, lá, que foi citado aqui. E, efetivamente é isso, né? Em seminários, a gente, até fora do país, os estrangeiros ficam muito perplexos, né, que no Brasil, pô, vocês têm lei e a lei não pega, quer dizer, a lei tem que pegar.
A lei tem que vingar. E para a lei vingar, eu acho que nós temos que chegar a muita desinformação com relação a essa questão da proposta do ensino médio. Então, essa questão de fóruns, a questão de seminários, as próprias redes ficarem responsáveis por fazer seminários regionais, para que isso é uma mudança de cultura, né? Até para que eles possam entender que eles vão ser protagonistas, eles vão ter condições de fazer escolhas, né? Então, isso tem que ser, além de nós pensarmos aqui, acho que é importante essa questão da formação, essa questão de como vai se dar, como vai ser percorrido esse currículo que nós vamos ter a atribuição de fazer. Isso é importante que a gente faça essa discussão até para que a gente tenha alternativas. Mas também é muito importante, senão essa lei não vai pegar e vai ser mais uma lei que vai existir, mais uma reforma, uma tentativa de reforma, que isso possa chegar lá, que os estudantes, que os professores, que as universidades que formam os professores possam ter oportunidade de a gente discutir melhor, passar efetivamente e mostrar que ainda há um espaço de construção para que esse currículo possa ser, que ainda há esse espaço, que todos esses componentes que são necessários serem construídos e que todos esses atores aí vão poder ajudar a construir isso, né? Acho que é mostrar que, né, ter essa vontade de mostrar que isso pode ser construído e tem que ter necessariamente a participação desses segmentos para que isso possa dar certo. Boa tarde, eu sou Regina Selle, professora da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Eu só gostaria, talvez seja uma proposta, ou então simplesmente um lembrete que eu considero bastante pertinente. Diante de toda essa questão de flexibilização curricular, de itinerários formativos, que não percamos de vista o ensino médio noturno. Certo, gente? Eu estou pensando aqui naquele estudante trabalhador que, infelizmente, por N questões, que a gente não vai se deter neste momento, não pode estudar durante o dia. Certo? Então, não percamos de vista essa questão mais voltada para o estudante do ensino médio noturno. Certo? Ele não pode perder, e talvez seja esta a oportunidade, não é, de avançar numa proposta que seja mais exequível, não é? E mais efetiva para a aprendizagem e formação desse estudante trabalhador, que só pode estudar à noite. Para a Júlia e retomar, porque agora a gente vai começar a caminhar, a sistematizar um plano de ação para esta frente. Então, a gente já falou de fazer ensaios concretos das possibilidades de desenho de arquitetura, dessa flexibilização curricular, de ter fóruns, que é para troca dentro do próprio Estado, entre estados, garantir alguns princípios, olhar para o ensino médio noturno, olhar para a formação, garantir que as escolas sempre tenham mais de um itinerário, poder trabalhar fora da caixa, quebrando com lógica de seriação, de componente e etc. A ideia do seminário como uma atividade importante, o seminário do Unibanco, para a gente conhecer experiências nacionais e internacionais que já fazem uma proposta de flexibilização curricular, documentar isso e isso pautar discussões nesses fóruns. Então, a gente está com essas questões aí, essas propostas no ar para organizar. Agora vamos escutar. Depois da Júlia, mais alguém quer falar? Eu estou pensando no que esse GT pode aportar para as secretarias de Estado da Educação, que é um pouco, eu entendi que é a nossa tarefa aqui. Então, todas as secretarias estão fazendo movimentos, seja só estudar a lei, seja chamar um grupo de professor. Acho que registrar as experiências, os caminhos por onde nós estamos pensando em percorrer, como uma organização pedagógica que ajude os estados a, olha, isso nós não fizemos, é preciso fazer. E, para mim, o produto final é uma compilação de um documento que eu não sei se nós vamos chamar de diretrizes, de experiência, de possibilidades em que o CONSED oferece aos estados, lembrando que a implementação, a partir da BNCC, ela pode acontecer numa outra gestão, em que os gestores não sejam mais estes, mas fica uma contribuição por escrito de que caminhos nós indicamos para se produzir as políticas estaduais. Eu acho que esse GT tem que terminar com isso, com um documento a partir desses movimentos todos e a troca de experiência de que caminho cada secretaria está pensando em trilhar neste GT me parece imprescindível.
Só para complementar, Gilberto, lá de Santa Catarina também, a ansiedade, né? Agora a Júlia já está mais calma. Eu digo assim, pessoal, calma. O pessoal está com muita pressa, né? E acho que nesse momento é discutir a estratégia. Nós estamos pensando muito no Estado, assim, ó, nesse momento precisa formar massa crítica sobre o assunto. Esse é nosso ponto focal, se o pessoal gosta desse termo, né? Por quê? Porque é uma mudança de paradigma e nós precisamos pegar essa oportunidade dessa mudança de paradigma e para isso precisamos ampliar para além da Secretaria. E no caso nosso aqui, pela própria lei, a gente percebe que sempre trabalha sistema de ensino, trabalha conselhos da educação. Então, eu acho que tem que pensar uma estratégia desse grupo para os órgãos reguladores dos estados, porque eles vão também, nas suas autonomias, discutir esse assunto e vão fazer seus contrapontos ou seus pontos prós e contras, né, com esse EDUC. Depende também do estado da arte que está lá nos estados. As instituições formadoras, elas ajudam ou não ajudam, mas elas são imprescindíveis, porque elas são formadoras. Se elas não entrarem nesse debate, nesse momento, fica difícil depois. Então, precisa um tempo agora de construção e de um arranjo institucional não tão organizado para a parte executiva, que é o que talvez mais angustia, porque tem que executar, tem que implementar algumas ações, vem um edital novo, daqui a pouco aparece um novo edital. Então, nós separamos os grupos da parte executiva, que é a gestão da rede, com o grupo de políticas. Não é que nós ficamos separados, nós separamos para poder organizar o trabalho. Mas nós fizemos uma experiência há 2 anos atrás e utilizamos uma plataforma de comunicação. Então, me parece que aqui, pelo tamanho, né, do debate, pela envergadura, poderia ser regional, né, talvez regiões já tinham um pouco esse movimento, de encontros, porque é difícil também o tempo, de produções para serem postadas num local que pode ser talvez um local restrito até ter a liberação da diretoria, do conselho, para abrir, com os materiais mesmo, os fóruns, né, ambiente músico customizado, onde se possa construir coletivamente numa organização dos grupos de trabalho, porque se ficar só no GT de ensino médio, tem um financiamento, tem várias interfaces, né, e alguém vai ter que fazer um pouco isso para dar o subsídio de retorno, ou público, ou só de formação a nível do curso. Por exemplo, o curso deu uma luz de como organiza com agentes executivos a implementação. Então, é um pouco o desenho. O nosso desenho não está pronto ainda, por isso que eu não vou... Nós estamos tentando formatar o desenho, ouvindo os envolvidos também, para dizer, olha, a plataforma vai ser isso, ela não é nem proposta curricular no nosso estado e nem BNCC, que foi ano passado. Vai ser um misto de diálogo, mas validado por uma série de pessoas que vão estar junto nessa caminhada. Eu acho que poderia ser uma luz aí para... Isso. Meu nome é Viviane e, assim, dentro de toda essa confusão que a gente tem, eu queria colocar mais uma pimentinha. Eu sou diretora do Movimento Orgulho Autista Brasil, então eu não vejo, não estou ouvindo falar sobre educação inclusiva. E com o fechamento nas nossas escolas especiais, esses alunos estão nas nossas escolas e não tem como a gente fingir que eles não estão. Então, a gente precisa pensar em oportunidades. Eu confesso que essa flexibilização é meu sonho de consumo, porque eu acho que a gente realmente vai poder fazer uma inclusão maior, não só nas eletivas, mas também na base. A gente pode pensar, ter uma escola que a gente tem conhecimento, que é uma escola de São Paulo, que ela já faz esse tipo de inclusão e que os alunos variam de sala para sala, dependendo da matéria que eles estão melhor ou não. Eles variam normalmente em 2 anos. Então, eles fazem esse tipo de inclusão. Então, eu acho importante a gente levar também essa possibilidade de como que a gente vai receber esses alunos no ensino médio e possibilitar que eles aprendam. Porque a gente não quer que ele fique numa sala especial rolando massinho o dia inteiro. A gente quer que ele vá para a escola e realmente possa possibilitar, porque eles avancem. Eles têm essa possibilidade de estar no mercado de trabalho e de contribuir com qualquer um outro. Então, a gente precisa realmente... E eu sinto muita falta nas reuniões do Conselho de falar da LBI. A gente não falou ainda nenhuma vez. Então, a Lei Brasileira de Inclusão está aí. As escolas são obrigadas a receber esse aluno, ele podendo estar dentro da escola ou não. E a gente precisa realmente levar esse olhar da inclusão. Talvez a escola não seriada contemple aspectos de inclusão mais interessantes do que essa caixa que a gente vive hoje. Boa tarde, gente. Eu sou o Hudson, sou coordenador do Ensino Fundamental 2 e Médio da Secretaria de Estado do Acre.
eu estou chegando nessa discussão agora, assumi a coordenação no final do ano passado, e tomando o pé, né, de toda essa discussão, com ela já bastante avançada como ela está. E é natural dos processos de mudança, dos processos de ruptura, uma certa turbidez, né, uma certa confusão, que as coisas não estejam tão claras como a gente gostaria que tivesse. E eu acho que essa clareza ela vai se dar à medida que a gente for vivenciando toda essa transformação que, a princípio, que em tese, nós vamos vivenciar e vamos ver feita e vamos também contribuir para que ela seja feita na nossa educação. No entanto, partindo dessa condição, eu hoje de manhã colocava nesse mesmo grupo que nós temos tantos Brasis que não podem ser desconsiderados nesse nosso cenário, que eu chego a pensar e trocava ideias hoje por telefone com a minha diretora de ensino, que está lá em Rio Branco, e com o próprio secretário Marco Brandão, que está aqui no encontro, em que, a princípio, a gente chega a pensar que há realidades onde essa reforma não cabe, sabe? Há realidades como, por exemplo, na nossa Amazônia, em que essa reforma vai ser muito difícil de ser implementada. O Acre, por exemplo, com os seus rincões florestais. O Amazonas, certamente, né? Rondônia, Pará, a Amazônia como um todo. No Acre, eu vou falar do Acre porque sou de lá e conheço, né? Inclusive trabalhei na zona rural até recentemente. Nós temos escolas de ensino médio que são compostas por 3 turmas, cada turma com 10 alunos. São escolas que não funcionam com oferta, com esse currículo regular. Ou até com currículo regular, mas é redesenhado dentro de um programa de oferta especial. Por exemplo... Mas então já tem a reforma lá, professor. Mas é muito diferente do que nós do que nós temos aqui em discussão. Lá, a questão do tempo, né? Tá, eu vou tentar ser breve. Mas então, lá o nosso programa de interiorização do ensino médio, que leva o ensino médio para as regiões mais distantes do nosso estado, que leva o ensino médio, por exemplo, para dentro dos projetos de assentamento agrícola, para as cabeceiras dos pequenos igarapés, onde no verão nem canoas descem, né? É o chamado Asas da Florestania do ensino médio. E ele é organizado por área de conhecimento do nosso currículo, como ele está estruturado hoje. Então, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Matemática e ciências da natureza são casados. Então, nós temos uma escola com 3 turmas, com 30 alunos, com 3 professores. Esse rigorosamente, o Acre descumpre a lei. Mas a lei que estava vigente antes da reforma. Eu acho que a reforma contempla melhor essas situações do que a lei passada. Então, é por isso que eu disse que a confusão, a turbidez, a falta de clareza, ela tem que ser tratada com naturalidade, mas, a princípio, eu tenho dificuldade de perceber como que nós vamos implementar essa proposta que hoje a gente discute numa realidade como essa, em que os alunos saem de casa às 4 da manhã, para chegar às 3 da tarde de novo, em que a integralização é absolutamente impossível de ser feita. Mas eu acho que vai continuar fazendo o que está fazendo. O que não tem solução está solucionado. Né? Eu também penso. Agora o Carlos Alberto e depois a gente fecha para irmos para lá. Não precisa nem quem é que representa de São Paulo aqui? Eu quero saber São Paulo, o que é que São Paulo pensa? Porque São Paulo não obedece regra do Ministério da Educação. Então eu quero saber o que São Paulo pensa. Então espera, João. A gente pode, quem quiser aqui, depois que terminar, ouvir o que São Paulo... O Fernando falou bem, não coloque isso na ata, tá? Não, pode fazer. A Bia vai fazer Sim, para fechar, Fernando. Vou fechar bem rapidinho só.
Gente, o que a gente também não pode esquecer também de fortalecer o papel do orientador pedagógico, do orientador educacional, frente a uma realidade que o estudante agora vai escolher o itinerário, né? Se ele não passar realmente por um processo de orientação e a gente não ter um corpo realmente docente preparado para isso, esse tiro ele pode sair pela culatra, né? Então, só a gente também ficar muito atento em relação a essa formação desse profissional, que nesse momento agora é fundamental, né? A Bia vai fechar. Só para complementar a questão da diversidade aí, me chamou a atenção, tanto a fala da educação especial quanto do Acre. E aí eu queria complementar, porque em nenhum momento do ensino médio, em todos os debates que eu já participei, que eu tenho acompanhado, a gente ouviu algum debate sobre o ensino médio no campo, na indígena, no quilombola. Essa diversidade realmente ela não está sendo discutida. E quando a gente fala dos percursos, eu vi aqui alguém colocando de uma escola em um município sozinha, ou a diversidade é atendida na comunidade, às vezes é uma turma só. E aí, nós vamos continuar transportando os alunos do campo para a cidade, para atender os percursos formativos, na contramão da educação do campo e dessa diversidade que tem a pluralidade do campo brasileiro? Como fica? Obrigada, secretária. Bom, o que eu diria aqui? Tentei organizar num cronograma as ideias que a gente trouxe aqui, tá? Estamos todos partindo de um pressuposto, de uma premissa, entendo eu, do que a gente até aqui falou com o Isley, que temos autonomia para propor o desenho da flexibilização curricular, que vai ter as suas especificidades em cada estado e que pode ou não, vai ser fruto deste grupo, desses debates, se vai ter uma orientação comum aqui a todos os estados, partindo deste grupo que é o CONSET, que reúne os 27 estados. A partir disso, eu organizo aqui como atividades, ainda está super genérico, para a gente levar e para vocês verem o que vocês acham, tá? Estamos em março, certo? Vamos voltar para as nossas redes e vamos cutucar todos referente a essa discussão. Então, março é o mês do engajamento e de colocar a questão no debate nas secretarias e nas redes. No mês de abril, uma coisa que a gente precisa é ler experiências de quem tentou fazer, para a gente conseguir fazer o exercício de sair da caixinha. É muito difícil criar sobre uma coisa que a gente não conhece. Bora conhecer? Então, eu acho que a gente pode criar um grupo, seja na plataforma do CONSET, o que quer que seja, que a gente vai socializar experiências. Quem conhece uma experiência que é interessante, sobe um texto lá, sobe um documento, para que quem puder se nutra dessas informações. Podemos tomar o mês de maio e junho como meses que a gente vá socializar estas experiências que a gente está conhecendo, que a gente leu. A gente pode organizar hangouts em que todo o grupo se encontra, a gente pode chamar... a gente gostou muito da experiência da Inglaterra. Será que a gente pode pedir para um hangout com eles, para eles apresentarem? A gente manda 3 questões, eles vêm, conversam com a gente por hangout. Tentar coisas ágeis, porque a ideia é que a gente possa ser muito nutrido de como poder propor um desenho, saindo da caixinha. O mês de junho vai ter o tal do seminário do Unibanco, que também vai trazer experiências, que todos nós vamos estar juntos, e inicia o curso do INSPER, que serão 2 atividades complementares a essa discussão. Aí, parou aqui, tá? Vou fazer uma atividade paralela, que também pode iniciar agora, neste momento, e que dá o gancho com o que o professor Júlio falou, o Neto trouxe aqui também, que é a ideia dos ensaios. A gente se colocar como tarefa que até o final de junho, a partir de todas essas leituras, discussões, trocas e tal, cada estado vai tentar fazer o exercício de propor ideias de flexibilização.
Como poderia ser no meu estado? Não, dentro das 3.000 horas, porque esse é o nosso desafio em 5 anos. Quem quiser já trazer as outras modalidades, porque as outras modalidades de oferta, pode trazer, mas todo mundo trazer para as 3.000 horas, que é o que a gente tem 5 anos aí, né, para implementar. Neste caminho, considerem as modalidades do campo, quilombola, a modalidade do ensino noturno, a modalidade das escolas integrais, tudo isso está dentro da rede. Né? Como é que as nossas escolas distribuídas podem ter os princípios da flexibilização? Então, a gente faria um exercício disso, agora, de março a junho, várias ideias, que pode dar certo ou não pode, porque é a composição das diferentes ideias que pode ajudar a gente a chegar em boas soluções. Não haverá uma única solução, certo? O mês de julho, a gente se encontra. Tem que se encontrar, porque vai ser o momento em que a gente vai trocar tudo isso aqui que a gente está pensando. O que a gente pensou de protótipos, de ensaio, o que a gente achou de todas essas experiências que a gente teve acesso, que a gente discutiu e etc. A partir daí, a gente pode se propor o desafio que seria o produto final do trabalho este ano para o Concede, que é criar um documento de diretrizes para os estados, diretrizes para a flexibilização curricular. O que é premissa e princípio comum a todos os estados? Então, a colega aqui falou, eu acho que a gente não deveria permitir que um município não tenha acesso a mais de um itinerário. Isso pode ser uma premissa? Então, vamos construir as diretrizes. Como é que a gente vai se organizar em relação à contratação de professor? Quais são as legislações que precisam ser mudadas para que a flexibilização precise acontecer? Porque a hora em que a gente cria essas diretrizes, a gente também sabe aonde a gente precisa incidir, certo? Então, a partir de agosto, a gente se organizaria em grupos de produção e teria agosto, setembro, outubro e novembro para produzir este texto. Algo próximo na linha do que a gente fez com o PL. A gente fez com o PL um ano de discussões dentro do GT, do ensino médio, e o encontro de Manaus foi um encontro que fechou a discussão, em que a gente tinha um texto de proposta, todo mundo contribuiu nesse texto e a gente publicizou esse texto para o Ministério da Educação. Então, a gente trabalharia nessa produção e, no mês de dezembro, a gente faria um encerramento com um texto, que é um texto de consenso do Concede. O que vocês acham? Não, isso é para a plenária. Isso é para a gente levar para a plenária. Faz sentido? Só tentando dar uma forma aqui para o que a gente trouxe. Isso. Porque agora a ideia na plenária é ver o que os outros grupos estão trazendo, porque muita coisa vai juntar, né? Várias, né? A ideia é garantir o que vocês falaram, isso. Ter os fóruns, ouvir os seus estados, né? Ouvir ensaios de propostas. Eu acho que a gente tem que fazer muito. Hangout, videoconferência, o que for melhor para todos os estados, exatamente. E a plataforma de troca de documentos, né? E sugestões. Do encontro. Ótimo. Tá. Tá. Não, com certeza vão ter vários encontros do GT, até porque os outros grupos também vão propor. Julho, vamos deixar como marco nosso de ser um encontro em que a gente vai socializar as experiências, os ensaios de todos os estados, tá? Aí, exatamente, eu acho que tem que ter. Eu acho que tem que ter. E lembrando, nós vamos nos encontrar várias vezes por causa do curso do INSPER. Então, muitos de nós vai estar neste curso, e a ideia do Concede é que o GT tenha uma sistemática de encontros, tá? O de julho, acho que é isso mesmo, o de julho é para a gente marcar
produzimos muito, né? A massa crítica foi produzida. Segundo semestre, a gente começa a ser propositivo, a partir da troca de todas essas experiências. Houve uma preocupação aí. É claro que não cabe ao Concede baixar resoluções, diretrizes para o que serão... Mas o que nós queremos aqui é prepará-los e nos prepararmos para levarmos isso, porque isso vai passar pelos conselhos estaduais de educação, que eu me preocupo muito, porque vai pelo Conselho Nacional, dá engessada, vai pelo Conselho Estadual de Educação e bloca. Aí, pronto, trava tudo. Mas nós temos que nos prepararmos exatamente para termos um discurso com conhecimento, que não nos iludamos. Ninguém sabe como fazer isso hoje nesse país. Tá? Não tem ninguém, nenhum Conselho Estadual de Educação, está todo mundo aí meio perdido, igual, acho que nós é que estamos aqui, porque nós estamos mais efetivamente discutindo, raciocinando, pensando. Então, como nós seremos os propositores, né, para os respectivos conselhos estaduais de educação, esperamos que com isso estejamos bem preparados para fazer proposições que atendam essa flexibilização. O Concede não baixa a resolução, não traça diretriz, não estabelece norma, isso nós temos consciência. Tá bom? Então, fechamos. Vamos. Qual é agora a sequência? Intervalo de quantos minutos? 20 minutos, né? 20 minutos, marcado no relógio. Se não, toca o sinal. Obrigado, gente. Obrigado. Fernando, é para cá ou no outro? Aqui? Pra cá, né? Tá ok.